Consta na história da matemática que os gregos e os romanos já conhecessem as proporções, porém não chegaram a aplicá-las na resolução de problemas. Na Idade Média, os árabes revelaram ao mundo a regra de 3. No século XIII, o italiano Leonardo de Pisa difundiu os princípios dessa regra no livro Liber Abaci, com o nome Regra de 3 Números Conhecidos. Regra de 3 é o cálculo ou processo matemático utilizado para resolver problemas que envolvam duas ou mais grandezas. As grandezas podem ser diretas ou grandezas inversamente proporcionais. A regra de 3 pode ser simples ou composta. Simples envolve somente duas grandezas. Composta envolve mais de duas grandezas. O que são grandezas? É tudo aquilo que pode ser contado e medido, como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Assim, a altura de uma árvore, o volume de um tanque, o peso de um corpo, a quantidade de pães, entre outros, são grandezas. A regra de 3 simples. Os problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais podem ser resolvidos por meio de um processo prático chamado regra de 3 simples. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas em que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Para utilizarmos a regra de 3, devemos seguir alguns passos. Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha de grandezas de espécies diferentes e correspondência. Segundo, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Terceiro, montar a proporção e resolver a equação. Vamos agora resolver um exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Para a gente solucionar isso, devemos montar primeiro uma tabelinha. Então, podemos ver aqui na tabelinha que uma coluna refere-se à área por metro quadrado. Então, nós temos aqui 1,2 sobre 1,5. Do outro lado, refere-se à energia em watts-hora. Então, nós temos 400 sobre x. Reparem que 1,2 está relacionado com 400. Depois de montarmos a tabelinha, nós vamos perguntar: as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Para isso, nós colocamos uma seta apontada para baixo na nossa incógnita e fazemos a pergunta. Bom, 1,2 metros produz 400 watts de energia. Então, 1,5 metros vai produzir mais energia. Com isso, nós temos as grandezas diretamente proporcionais. Então, quando as duas aumentam, quando a área aumenta, a energia também aumenta. Então, observe que, aumentando a área de absorção, a energia solar aumenta. Como as palavras correspondem a aumentando e aumenta, podemos afirmar que as grandezas são diretamente proporcionais. Com isso, colocamos uma outra seta acompanhando a primeira seta para baixo. Como as duas grandezas são diretamente proporcionais, então não há necessidade da gente inverter as grandezas. Então, acompanhando as setas, 1,2 sobre 1,5 é igual a 400 sobre x. Resolvendo, então, nós vamos fazer 1,2 vezes x, 1,5 vezes 400. 1,2 vezes x é igual a 600. X é igual a 600 sobre 1,2. Fazendo essa divisão, nós chegamos a 500. Logo, a energia produzida será de 500 watts-hora. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Quanto tempo faria o mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Solução. Montamos primeiro a tabelinha. Vemos que velocidade embaixo de velocidade, tempo embaixo de tempo. Colocamos então a seta do lado da incógnita. Agora vamos identificar o tipo de relação, se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Notamos que quando eu faço 400 km por hora,
eu levo 3 horas para fazer o percurso. Se eu aumentar a velocidade para 480, obviamente esse tempo vai diminuir. Então as grandezas são inversamente proporcionais e nós então invertemos a seta. Observe que aumentando a velocidade, o tempo do percurso diminui. Como as palavras são contrárias, aumentando e diminui, podemos afirmar que as grandezas são inversamente proporcionais. Como as grandezas 400 e 480 são inversamente proporcionais, vamos invertê-las. Aí montando a conta fica desse jeito, 3 sobre x, que é igual a 480 sobre 400. Fazendo a conta, resolvendo, 480 vezes x, que é igual a 3 vezes 400. Então x é igual a 1.200 dividido por 480, x é igual a 2,5. Logo, o tempo desse percurso seria de 2 horas e meia ou 2 horas e 30 minutos. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Bom, montando a tabelinha, reparem que horas embaixo de horas, prazo para o término, no caso dias, embaixo de dias. Colocamos a seta então na incógnita. Se fizermos a pergunta, se eu trabalho 8 horas por dia, eu levo 20 dias para terminar o serviço. Se eu trabalhar apenas 5 horas, eu vou levar mais dias. Então as grandezas são inversamente proporcionais, então nós invertemos a seta aqui do lado das horas. Observe que, diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo para término aumenta. Como as palavras são contrárias, diminuindo e aumenta, podemos afirmar que as grandezas são inversamente proporcionais. Resolvendo a questão, vemos que 5 e 8 são inversamente proporcionais, então invertemos os 5 e 8. Então a conta fica montada 5 sobre 8, que é igual a 20 sobre x. 5 vezes x é igual a 8 vezes 20, 5x é igual a 160. X então é igual a 160 dividido por 5, x então é igual a 32 dias. O processo usado para resolver problemas que envolvem mais de duas grandezas direta ou inversamente proporcionais é chamado de regra de 3 composta. Um exemplo agora de regra de 3 composta. 15 operários trabalhando 9 horas por dia construíram 36 metros de muro em 16 dias. Em quanto tempo 18 operários farão 60 metros do mesmo muro trabalhando 8 horas por dia? Seguimos o mesmo raciocínio da regra de 3 simples, montando a tabela e deixando a incógnita sempre embaixo e por último. Então reparem, operários embaixo de operários, horas embaixo de horas, metros embaixo de metros e dias embaixo de dias, só que a incógnita sempre por último. Bom, colocamos a seta indicando aqui em direção à incógnita e agora vamos fazer a pergunta individual a cada grandeza. No caso operários, esquecemos as horas e os metros. Se eu tenho 15 operários, eu faço a obra em 16 dias. Se eu tenho 18 operários, eu faço a obra em menos dias. Com isso, as grandezas são inversamente proporcionais, então a seta vem para cima. Agora, a parte de horas. Se eu trabalho 9 horas, eu faço o serviço em 16 dias. Se eu trabalhar 8 horas, eu vou fazer em mais dias, ou seja, eu estou trabalhando menos, então eu vou levar mais dias para fazer a obra. Grandezas inversamente proporcionais, então seta para cima. Agora, a parte de metros. Se eu faço 36 metros em 16 dias, para fazer 60 metros eu vou levar mais dias. Então as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, seta para baixo. Depois de montarmos a tabela e fazermos a pergunta grandeza, invertemos as grandezas inversamente proporcionais. No caso, 15 e 18, 9 e 8. Feita a inversão das grandezas inversamente proporcionais, montamos a conta acompanhando a seta verde. Reparem que na coluna de dias, onde está a incógnita,
nós fazemos em L seguindo para a esquerda. Então, os números 16, 60, 9 e 15 ficarão na parte de cima da conta. E os números que estão dentro do retângulo azul, 18, 8 e 36, ficarão na parte de baixo. Então, a conta fica montada da seguinte maneira. X é igual a 16 vezes 60, vezes 9 vezes 15, dividido por 18, vezes 8, vezes 36. Posso simplificar os números, mas nesse caso, para facilitar, multiplicando direto e dividindo, encontramos x igual a 25 dias. Se para imprimir 87.500 exemplares, 5 rotativos gastam 56 minutos, em que tempo 7 rotativos iguais às primeiras imprimirão 350.000 desses exemplares? Para começar, montamos a tabela e colocamos então a seta na incógnita. Reparem que a incógnita sempre por último, sempre embaixo. Então nós temos exemplares, rotativas e tempo. O tempo é incógnito, então ele fica do lado direito, sempre embaixo. Fazemos a pergunta, a grandeza, e invertemos as grandezas inversamente proporcionais. Então, exemplares. Se eu tenho 87.500 exemplares e eu gasto 56 minutos para imprimi-los, se eu passar para 350.000 exemplares, eu vou gastar mais tempo. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, a seta fica para baixo. Se eu uso 5 rotativas para imprimir os exemplares e eu gasto 56 minutos, bom, se eu aumento para 7 rotativas, o tempo vai diminuir. Então, nesse caso, as grandezas são inversamente proporcionais, seta para cima. Com isso, nós montamos uma outra tabelinha, invertendo as grandezas inversamente proporcionais, o 7 e o 5. Feita a inversão das grandezas inversamente proporcionais, montamos a conta acompanhando o sentido da seta verde. Então, acompanhando aqui o sentido, nós temos, na casa da incógnita, o tempo. Então, os números 56, 5, 350.000 vão ficar na parte de cima da conta. Os números que sobram, que estão dentro do retângulo azul, 87.507, vão para a parte de baixo da conta. Então, montando a conta, x é igual a 56 vezes 5 vezes 350.000, dividido por 87.500 vezes 7. Resolvendo, x é igual a 98 milhões dividido por 612.500, que vai ter então 160 minutos.